Olá, meu nome é Jorge Vicente e seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Sabores da Vida. Esse podcast é parte do projeto de extensão da UFSC Sabores da Vida, que possui o intuito de aproximar as gerações. Bem, hoje eu vou falar do Stephen Hawking. Ele foi um dos cientistas mais brilhantes da história, não apenas um físico teórico que revolucionou a compreensão do universo, mas sim ele foi um exemplo de superação e perseverança que inspira gerações. A história da sua vida ela é marcada por uma doença degenerativa e por uma busca incansável pelo conhecimento. É uma poderosa lição sobre resiliência e a força da mente humana. Bem, ele nasceu em Oxford, na Inglaterra, em 1942, no 30º aniversário da morte de Galileu Galilei. Desde que o Hawking nasceu, parecia que a vida dele foi destinada a fazer descobertas. Quando ele era aluno na escola, ele era apenas um garoto mediano, porém demonstrava muita curiosidade pelos assuntos. Aí ele ingressou na Universidade de Oxford, que ele se destacou bastante na área da física, e posteriormente ele foi para a Universidade de Cambridge, para fazer seu doutorado em cosmologia. E aí foi em Cambridge que ele recebeu o diagnóstico que ia mudar a vida dele. Quando ele tinha 21 anos, os médicos dele diagnosticaram ele com esclerose lateral amiotrófica, ELA, que é uma doença degenerativa que vai atrofiando os músculos e vai limitando os movimentos. Aí os médicos disseram para Hawking que ele teria só 2 anos de vida. E em vez dele se entregar para o desespero, para o medo, ele falou que não, eu posso ter essa doença, mas ela não vai mudar minha vida. Eu vou continuar vivendo, eu vou continuar fazendo as minhas coisas que eu tenho que fazer. E ele sabia que o corpo dele ia se deteriorar, mas a mente dele ia ficar sã ainda. E aí, à medida que a doença ela progredia, o Stephen Hawking ele ia perdendo cada vez mais a capacidade de andar, de falar e até de mover os músculos do rosto. E aí, com o passar do tempo, ele começou a se comunicar apenas através de um sintetizador de voz, que era ativado com os músculos da bochecha. Que, inclusive, até aumentou bastante a popularidade do Hawking, porque foi um evento que eu lembro que na minha época, na minha geração, quando eu estava no colégio, as pessoas falavam muito do cientista por causa do sintetizador de voz. Foi algo que marcou. Foi algo que marcou. Foi um dos eventos que realmente marcou a vida dele. E por ter doutorado em cosmologia, a área de estudo dele seria mais os astros, né? E aí ele fazia muitos trabalhos e muitas pesquisas sobre buracos negros. Ele era muito famoso. Ele tinha uma teoria também conhecida como a radiação de Hawking, que foi uma das descobertas mais importantes para a física moderna. Bem, o legado dele, né? O Hawking viveu mais de 50 anos com a esclerose lateral amiotrófica, que desafiou totalmente as previsões médicas que deram 2 anos para ele, né? E aí, a história dele, eu sinto que ela vai inspirar gerações, não só a minha, quanto as gerações que vão vir posteriormente da minha, mas é uma história muito bonita, que inspira, é uma história de superação, é uma história que realmente faz a gente querer lutar, sabe? Porque, poxa, o Hawking ele desafiou uma previsão médica, uma doença fortíssima, que infelizmente ele teve, e apesar de tudo isso ele conseguiu ir lá, ser um dos maiores físicos modernos. Ele inclusive ganhou um filme biográfico que o nome é Hawking, que foi lançado em 2013. É um filme muito aclamado pela crítica, um filme que as pessoas que assistiram realmente gostam. Eu, inclusive, assisti a um dos melhores filmes que eu já vi, principalmente de física. É um filme absurdo, assim como o da Marie Curie, que também é um excelente filme.
Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero principalmente que esse episódio tenha melhorado um pouco o seu dia.